Maravilha! Mais uma vez, estamos aí com mais um tema, vamos dizer assim. Hoje eu queria falar um pouco sobre o campo eletromagnético, que muitas vezes, né, as pessoas às vezes não sabem realmente, né, o que é um campo eletromagnético. Ontem eu falei um pouco, então hoje eu quero falar um pouco mais e como é que a gente cria isso muitas vezes sem aquela noção, né, de como isso funciona. Porque se a gente soubesse realmente como funciona o nosso campo eletromagnético, e que isso é uma coisa importante de a gente ter atenção sobre isso, a gente conseguiria amenizar muitas coisas, muitos problemas, podemos dizer assim. E o que é um campo eletromagnético, já que a gente já está começando, né, essa live de hoje? Então, inclusive, já digo para você que, né, nas próximas lives, talvez, eu quero fazer também no YouTube, porque lá eu consigo mostrar slides, eu consigo, né, responder perguntas mais específicas. Enfim, então se você, né, gostaria, pode se inscrever no meu canal do YouTube, que tá ali na minha bio, né, no meu perfil. Então você entra ali, se cadastra lá no YouTube, que um dia ou outro aí eu vou estar fazendo diretamente por lá, para mostrar slides, para falar um pouco de outros temas, né? Como o meu tema mais principal é despertar da consciência, então a gente vai falar um pouco também sobre isso lá no canal. Então já convido você, incentivo você a se cadastrar, né, se inscrever lá no canal e aguardar, né? Geralmente eu vou fazer lives por aqui e também no meu canal, né, do YouTube. Então, se você está vendo essa live gravada, né, ou ao vivo, pode deixar um comentário aí abaixo, pode fazer alguma pergunta em relação ao que eu vou falar aqui, tá? Esteja à vontade. Tá? E falando um pouco sobre, né, começando aqui a live, falando sobre esse campo eletromagnético, como eu gosto sempre de falar, e que realmente é, porque se a gente for estudar sobre isso, né, a questão do nosso cérebro, a questão do nosso sentimento, os estudiosos sempre vão dizer que o nosso pensamento, ele é o que, né, cria a realidade. Né? Ele cria a realidade, por isso que você já ouviu muito falar em tenha pensamentos positivos, né? Pense de maneira positiva. E isso por si só é uma coisa muito interessante de ser feita, é muito legal fazer isso, porque é um primeiro passo para o nosso sentimento, porque o nosso sentimento, ele é o que faz acontecer aquilo que está em nós, né? Que está dentro de nós, é o combustível, né? O sentimento é o combustível para você criar tudo aquilo que você deseja. E agora eu quero dizer algo. Você cria aquilo que você deseja e você cria aquilo que você também não deseja. Nós, né, todo ser humano, ele tem fala-se do cérebro triuno. Muitas pessoas falam nesse ponto de vista que o cérebro triuno são três cérebros, né? Vamos colocar dessa forma. Três cérebros, que é o nosso cérebro mais primitivo, o nosso cérebro mais emocional e o nosso cérebro mais racional. Então, esses três, eles estão totalmente ligados e totalmente separados ao mesmo tempo. Então, geralmente, quando acontece algo conosco, quando acontece algo muito, vamos dizer assim, muito traumático, isso fica guardado lá no nosso cérebro mais primitivo, que também podemos chamar de inconsciente. Fica lá guardado. Por quê? Porque nós tivemos aquele trauma, e para que a gente não fique vivenciando aquilo sempre, o nosso cérebro, ele automaticamente, ele guarda isso para que a gente não sofra. Você bem sabe
que o nosso cérebro ele sempre vai fazer com que a gente perca menos energia possível. Então, se eu tenho um trauma, alguma coisa nesse sentido, ele vai procurar colocar lá no stand-by. E esse stand-by, muitas vezes a gente nem sabe que existe. Basta apenas, muitas vezes, um gatilho que acontece no nosso externo, que na realidade é algo que está vibrando lá no inconsciente, isso então está criando para nós isso, e aí nós temos reações, comportamentos relacionados àquilo. Então às vezes você talvez já viu, aquela pessoa era tão boa e acabou fazendo isso com um parente, um pai ou uma mãe. Por quê? Porque muitas vezes está inconscientemente aquele gatilho está ali, né, vibrando naquele, vamos dizer assim, naquele ser mais primitivo, que na questão do ser mais primitivo nós temos 3 aspectos, que é os atos reflexos, que é o instinto de sobrevivência e o preservação da espécie. Então quando nós vimos muitas pessoas brigando, polarizando, fazendo algo que a gente acaba dizendo que isso não é legal, é porque geralmente estão no cérebro mais, no segundo aspecto, né, que eu gosto de falar, que é preservação da espécie. Então, preservação da espécie não necessariamente seria os filhos, seria a prole, não necessariamente seria isso, mas é aquela pessoa que gosta de proteger uma ideia. Então, por quê? Porque o cérebro mais primitivo ele é territorialista. Então ele gosta de ter ali o seu território e ele não gosta de perder isso, né? Falando de outra forma, o ego não gosta de perder o controle, porque como eu gosto de falar, o cérebro reptiliano ele é o ego, né? Na verdade é o cérebro reptiliano distorcido. Então esse cérebro mais primitivo ele gosta de território. Esse cérebro mais primitivo ele gosta de defender a sua ideia. Esse cérebro mais primitivo ele gosta de ter o controle de tudo. Então isso, quando a gente deixa isso aflorar em nós, e aí então começa todos os problemas. Que aí a pessoa gosta de ter controle de tudo, a pessoa quer mandar em tudo, a pessoa ela é somente ela, porque o reptiliano aí entra no outro aspecto, que é o instinto de sobrevivência. Então primeiro eu do que o outro. Então tudo que acontece, ou eu defendo, né, a minha prole, ou eu defendo ali a minha ideia em detrimento do outro. Então isso já vem lá do nosso inconsciente, muitas das coisas. Então tudo isso faz parte do cérebro mais primitivo, né? Seja no instinto de sobrevivência, seja no aspecto preservação da espécie ou nos atos, né, atos reflexos. Que essa questão de atos reflexos, ele vai muito na questão do marketing também, né? Toda pessoa que trabalha com marketing, copywriter, ele sempre vai olhar para esses pontos, né, que é o instinto de sobrevivência, é toda essa questão. Então, na questão marketing, na questão vendas, existe muito disso. Talvez muitas pessoas falam assim: as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Eu já vou voltar aqui, só para a gente ter um complemento, né, na questão vendas. As pessoas dizem, a pessoa comprou pela emoção e justificou pela razão. Eu às vezes penso, eu acredito que as pessoas compram pelo seu instinto, pelo cérebro reptiliano, elas justificam com a razão e aceitam com a emoção, porque todo mundo sabe que o nosso lado mais emocional ele somente aceita as coisas, ele aceita as imagens mentais, ele aceita os símbolos, tem várias coisas nesse sentido. Então quando ele aceita isso, é aquela questão, quando você imagina, você tem uma imagem mental. O que é uma imaginação? Imaginação é uma imagem em movimento. Imagem, ação, imaginação. Então isso é de palavras, né, que vem aí das traduções mais
originais, podemos dizer assim. Então, imaginação é uma imagem em movimento. Então, quando você imagina algo, você aceitando isso, vai para ali o seu inconsciente ou subconsciente, conforme, né, porque tem pessoas que falam também sobre somente consciente e subconsciente, mas enfim. Então, a pessoa começa a aceita isso e então e gera aquela compra, né, gera aquela venda, tá? Qual é a questão do criar um campo eletromagnético? Né? Tem o cérebro reptiliano, como eu falei, tem o emocional e tem o racional. O racional é mais analítico, é aquele que, né, aquele que julga, aquele que tem ali a sua crítica, vamos dizer assim, crítica no sentido de questionamento. Tá? Então, esses três cérebros, eles atuam tanto junto quanto separados. Então, quando nós temos esses três cérebros de maneira, como é que eu posso falar, de maneira congruente, então nós também criamos um campo eletromagnético. Então, se a minha razão diz ok, o meu emocional, né, o meu diz ok e o meu instintivo diz ok, cria então também de maneira perfeita um campo eletromagnético. E por que muitas vezes, a maioria das vezes, não se cria um campo eletromagnético mais perfeito? Por causa dos bloqueios que existem lá no nosso instintivo, no nosso inconsciente, por causa do nosso ego. O ego é a nossa natureza distorcendo aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, né? É melhor ler um livro, procurar o autoconhecimento ou sair para fazer coisas que da minha natureza pede. A essência, com o campo eletromagnético mais perfeito, ela vai buscar o quê? O autoconhecimento e a sua evolução, que é o seu crescimento interno. Enquanto a nossa natureza humana, ela vai buscar o quê? Que seria, né, o caso ali que eu estou falando do instinto, vai buscar aquilo que eu quero. Então, é igual, às vezes eu vejo as pessoas falando, né? Eu quero ficar na praia, bebendo e etc. Né, numa rede. Então, isso aí tudo é da nossa própria natureza. O ser humano já tem esse querer. Então a nossa natureza humana, ela sempre vai querer ficar na zona de conforto, enquanto a nossa essência pura, que tudo é, ela sempre vai querer evoluir e ajudar os outros. E isso é um fato. Então essa questão dos três cérebros, né, colocando assim, porque é tudo uma coisa só, mas para a gente entender, é falado dessa forma. Então quando eles não estão em congruência, então a nossa vida ela não vai conforme o fluxo divino, que é o fluxo, né, de Deus, né, a presença fluindo em nós, o nosso campo eletromagnético estando mais perfeito, né, muitos problemas. Então, esse campo eletromagnético ele não está de acordo com os nossos três cérebros, que é o instintivo, que é o mais primitivo, que é o emocional e que é o racional. Então, né, como é que a gente poderia, né, buscar um campo eletromagnético mais perfeito? Isso aqui eu sempre vou falar, isso aqui eu também, né, sempre estou aí buscando, seria a meditação. Porque quando a gente não medita, a gente não busca esse sentido, nós temos a mente muito conturbada. Por quê? Porque é o instintivo buscando o seu próprio querer, a sua própria natureza, é o emocional que está aceitando coisas que não era para estar aceitando, é o racional que não consegue colocar ali um impedimento em muitas coisas, porque geralmente quando o cérebro mais primitivo ele desengatilha ali um evento, automaticamente você já está executando aquilo. Então quando eu consigo
vamos colocar dessa forma, consigo perceber esses gatilhos, essas sombras que, né, agora vamos colocar mais dessa forma, essas sombras que emergem, né, do inconsciente para o consciente. Se eu conseguir percebê-las, então eu consigo transmutá-las e começar a criar um campo eletromagnético mais perfeito. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é mais, como eu gosto de falar e como muitas pessoas também falam, o nosso cérebro, ele é elétrico e o nosso coração, ele é magnético. Então o nosso coração, ele sempre vai ter um ciclo mais potente do que o nosso cérebro. Certamente o nosso cérebro tem poder, tem muita coisa poderosa, mas quando eu saio, né, talvez você já viu aquela foto que tem um iceberg. Então podemos colocar dessa forma também. O iceberg, do nível do mar para cima, seria o nosso consciente, o nosso cérebro mais racional, e abaixo do nível do mar, bem lá nas profundezas, seria o nosso inconsciente. E ali na metade, basicamente, após ali o nível do mar, seria o nosso subconsciente. Então, tudo isso, todas as coisas estão muito ligadas lá bem profundo, daquilo que o nosso cérebro joga para escanteio, para que a gente não sofra. Só que tem aí uma lacuna nisso. Quando é jogado para escanteio ou jogado para baixo do tapete e aquela coisa toda, não quer dizer que aquilo não fica vibrando inconscientemente. Por quê? Porque tudo é energia e tudo vibra. Então, independente se eu quiser olhar para aquela sombra ou não, ela vai estar sempre vibrando, criando um campo eletromagnético de maneira inconsciente. Então eu começo a perceber coisas que para mim traz um desconforto. Então eu começo a vibrar de maneira negativa. Eu vibrando de maneira negativa, eu vou atrair coisas de maneira negativa. Então, essa é uma questão muito interessante de ser falada, porque se você perceber hoje, a maioria das pessoas não tem uma visão mais assim, com uma ótica mais, por que isso está acontecendo? Né? A maioria das pessoas acreditam que é sempre o outro. Só que elas não olham para si mesmas e percebem que lá no inconsciente, muitas vezes, tem uma falta de perdão, tem uma falta de... Né, as pessoas se sentem magoadas com alguma coisa, se sentem tristes com outra, se sentem apegadas a alguma coisa. Então tudo isso vai vibrar e vai criar algo igual ou semelhante para ela mesma. Através do quê? Do campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, mais uma vez eu falo, que ele precisa estar em congruência com os 3 cérebros. E como é que eu consigo isso? Através da meditação. Porque o nosso cérebro, ele gosta de estar falando, ele gosta de estar vendo coisas na internet, ele gosta de barulho. E nós precisamos silenciar a mente através da meditação. Um silêncio de 3 minutos para começar. A pessoa senta. Respira. Então tudo isso vai acalmando a sua mente, vai acalmando, e aí você começa a fazer o quê? Começa a perceber aqueles gatilhos vindo à tona, e aí você consegue olhar para isso e transmutar. Porque existem, né, três maneiras, né? Eu gosto de falar da tríade, porque para mim seria a meditação, aquele silêncio, a meditação em silêncio, tem outras meditações. Então tem essa meditação, tem a respiração, né? Como respirar de maneira correta, que é pelo diafragma e não aqui em cima no peito, é mais diafragmática. E tem também os mantras, né? Que muitas pessoas
gostam de fazer os mantras, que são, na realidade, são sons que são o quê? Que são vibrações. São vibrações para que, dependendo do mantra, aquela vibração, ele causa algo internamente. É como se fosse, vou dar um exemplo, é como se fosse você pegar o tapete, colocar ali no varal, né? Coloca ele estendido no varal e começa a bater com uma vassoura. O mantra, dependendo do mantra, ele vai ressoar com aquela sujeira e vai levantar a poeira. Levantando a poeira, o próprio mantra vai lá e limpa, mas precisa ser entoado, mantrado. Então existem vários mantras, né? Existem também os decretos, as afirmações, as aformações, né, que as pessoas fazem para que isso comece a ser liberado, né? Também tem ali o Ho'oponopono, que muitas pessoas fazem. Tudo isso para criar o quê? Um campo eletromagnético mais condizente com aquilo que você é. Por quê? Porque o que você é? Ou quem você é? Você é o eu sou. O eu sou o que sou. Porque todos nós somos um em essência e individuais na existência. Então, por isso que as questões são essas. É aquela velha questão, quem tem algum conhecimento, ele vai e mostra para os outros aquele conhecimento. É aquela questão do evangelizar. Evangelizar. O que é evangelizar? Evangelizar, que vem da palavra evangelho, que quer dizer boas notícias ou boas novas. Então, a palavra evangelizar ou evangelho não está atrelado a uma religião. Evangelizar quer dizer isso, trazer uma boa notícia. Então, quem traz uma boa notícia através de uma live, através de uma reunião, através de um workshop, então ele está trazendo ali algo muito interessante que ele está passando, que fez ali a pessoa despertar de alguma forma, expandir a consciência. Então, evangelizar é isso, é trazer uma boa notícia. Eu trago para você aqui uma boa notícia. Que evangelizar é diferente de doutrinar. Evangelizar é trazer a notícia e soltar. Doutrinar é querer impor para você uma determinada conceito, né? Um determinado conceito de algo. Então, essa é a grande questão. A gente precisa evangelizar, trazer a boa notícia. Se a pessoa, se a pessoa se conectar com aquela mensagem, legal, você está evangelizando, você está falando. Se ela não se conectar, está tudo bem também, porque todos nós estamos num processo, estamos num caminho. E quando a gente consegue criar um campo eletromagnético, que é esse campo ao nosso redor, que a olho nu a gente não consegue perceber, mas a gente consegue sentir pelos resultados que isso traz. Então, qual é o resultado que você está tendo na vida? Segundo o seu resultado, é segundo o conteúdo que você tem dentro de si. Por isso que eu sempre falo, Sérgio, eu estou tendo esse resultado, estou tendo esse. Então, provavelmente, é algo que está dentro, porque não existe, na realidade, na essência, não existe nada fora, tudo é dentro, tudo começa dentro e é externo fora, né? Coloca-se desta forma, mas tudo é interno. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, tudo é interno. Então, para que eu consiga criar esse campo eletromagnético, eu posso fazer esses modelos de terapia. Provavelmente você já ouviu, né? O Ho'oponopono, tem terapia quântica, tem vários, né? Tem Reiki, tem vários aí que são muito bons quando praticado, né? Mantras, a respiração, yoga, tem vários. Então, quando eu começo a elevar a minha vibração, criando um campo eletromagnético mais perfeito, eu começo a mudar o meu externo. Eu começo a mudar o meu externo. E aí por quê? Porque o meu interno está mudando. Na realidade está transformando, né? Ele está transformando. Então o meu externo, ele tende a também
mudar. Então isso é muito importante. Quando a gente busca sobre isso, a gente começa a ver várias pessoas falando A, falando B, mas é como eu falei, não existe um certo e um errado. Isso não existe. Na essência de tudo que é, não existe certo ou errado. Existe apenas uma perfeição e harmonia que tudo é. Né? Que a perfeição e a harmonia é apenas isso que existe. O resto é ausência de. Como Albert Einstein falou, né? Não existe escuridão, existe ausência de luz. Quando não existe luz, existe a escuridão. Então é a mesma coisa. Quando nós não estamos confortáveis com a nossa vida, não é porque aquilo está existindo, é porque eu estou densificando através do meu campo eletromagnético, através da minha vibração, que está numa frequência mais baixa. Então aí a gente começa a perceber tudo isso que acontece. E mais uma coisa também, não quer dizer que você está com uma vibração mais elevada que as coisas não vão acontecer. Sim, porque nós estamos aqui neste mundo. Lembra daquela mensagem que Jesus falou? Vós estáis no mundo, mas não são do mundo. Então, como a gente está aqui ainda, nós vamos passar por alguns, vamos colocar dessa forma, por alguns problemas. Mas quando eu estou com a minha vibração mais alta, quando eu estou mais tranquilo, tudo isso passa de uma forma muito mais tranquila. Tudo mais tranquilo. Por quê? Porque eu não estou apegado. Quando eu não me apego a isso, tudo se resolve de maneira mais fácil. Porque é o apego que traz muitas das vezes o sofrimento. Porque se eu me apego a alguma coisa, eu estou fazendo o quê? Eu estou resistindo ao fluxo divino em relação àquilo que eu estou me apegando. Quando eu solto, então o fluxo divino passa e tudo se resolve de forma mais fácil. Aí a gente pode pensar várias coisas. Mas eu soltei e aquilo que eu queria não deu certo. Exatamente. Por quê? Porque não é segundo o seu desejo. Não é segundo o seu ego, que somos nós mesmos. É segundo a essência divina. Se você passou por um problema, que você acredita que é um problema, e aquilo ali você achou que agora ia se resolver, mas ainda continua, é porque é uma lição que você precisa tirar disso. Você tirando uma lição, com certeza você vai ter muito mais tranquilidade no seu coração. Então é dessa forma que funciona, né? O campo eletromagnético. Claro que existem várias questões, existem perguntas. Então se você tem alguma pergunta, faça. Por isso que eu volto a falar. Se você quiser, né, pode acessar ali o meu canal do YouTube. Vá na minha bio, tem ali o canal do YouTube, também tem um grupo do WhatsApp, você pode entrar ali, ver também, né, o meu livro que eu criei. Então é um livro de despertar espiritual, é um livro de autoconhecimento e espiritualidade, que eu neste momento estou ofertando, né, por R$35, e também quem acessar o livro, ele pode, se ele quiser, né, por R$35, ele pode levar mais 2 treinamentos que eu criei, já está na plataforma, e também uma mentoria express, né, online, que é individual, é um encontro, e também vai fazer parte do grupo, se quiser tirar dúvidas, etc. Então tudo isso, como eu falei na primeira live, tudo isso foi objetivos que eu coloquei no papel para criar. Então eu criei mentorias, eu criei workshops, eu fiz alguns treinamentos, então agora eu estou dando continuidade. Então por isso que eu falo para você, no YouTube eu consigo mostrar slides, eu consigo responder perguntas de melhor, né? Então a partir de agora a gente precisa fazer isso, né? O nosso campo eletromagnético está muito mais com a vibração mais elevada. Então eu acho que
por hoje foi algo interessante, né? Pegue tudo que você acredita, faça aí a sua reflexão sobre algo que eu disse, e todos nós estamos evoluindo de certa forma, e todos num nível de consciência. Eu gosto sempre de falar que todos nós estamos num nível de consciência. Uns estão com a consciência mais expandida, outros menos. Quem está com a consciência expandida, ele ajuda outros a expandir também. E também, né, o livre-arbítrio. Quem acha que é interessante esse assunto, se conectar, será sempre bem-vindo. Quem não se conectar, está tudo bem também. Cada um tem ali o seu livre-arbítrio. Né? Eu falo sobre dessa forma, então às vezes as pessoas acham que, né, então quer dizer que tudo é um processo. Na espiritualidade não tem melhor nem pior, existe apenas o grau de consciência. Na espiritualidade a hierarquia ela é em espiral, né? Então não tem melhor ou pior, até porque a essência que tudo ela é perfeita e harmônica, então ela não é nem mal nem boa, ela é perfeita, ela é o que é. Então nós também devemos buscar isso, porque isso está em nós, tá bom? Então eu espero aí que você reflita no que eu falei e até a próxima. Forte abraço e até mais.